Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 31º episódio do Café com Retina. E hoje esse episódio é especial porque ele vai dar início a uma série de vídeos que eu vou criar meio que baseado nas perguntas que me fazem aí na web, na rede social, no Instagram. E aqui sobre estratégia e carreira médica em oftalmologia. E hoje eu tô tendo o prazer de ter aqui comigo os dois foram ex-alunos, não? Da Liga, alguma coisa? Sim, foi. Porra, Na faculdade. Dois ex-alunos, eu sou só 2 anos mais velho que eles, mas não sei como isso aconteceu. Meus amigos e hoje grandes colegas e grandes oftalmologistas aqui de Sergipe, Dr. Madison Bulhões, Dr. Diego Torres, um especialista em córnea, catarata, refrativa, outro especialista em glaucoma e faz refrativa também, Diegão? Não, tô fazendo só glaucoma. Só glaucoma, só não, porque glaucoma é coisa pra cacete. É bastante coisa. E meus amigos, primeiramente, sejam muito bem-vindos. É uma honra para mim que vocês tenham aceitado esse convite para falar um pouco de carreira em oftalmologia. E essa demanda surgiu de dúvidas de colegas. Provavelmente hoje vocês já vivem um pouco disso aí. Principalmente o Diego tem uma ligação com a residência lá. De dúvidas de recém-formados ou recém-finalizando a residência médica em oftalmologia, do que fazer, de qual opção tomar, como é que faz, que desespero que dá. Oftalmo, eu costumo dizer que na oftalmo a gente não tem a noia dos plantões, né? Da qualidade de vida péssima, né? Dessa pressão em cima da vida ou da morte. Em oftalmo a noia é diferente. A noia é sobre: será que eu vou ter condições de iniciar a vida com o nível de investimento que o oftalmo me pede? Se eu venho de uma família que não é uma família de oftalmologistas ou não é uma família abonada. Quando, em que momento eu vou fazer minhas escolhas? Eu vou investir ou não vou investir? Eu vou ser empreendedor, eu vou trabalhar numa clínica, eu vou trabalhar com o SUS, eu vou trabalhar particular, eu vou atender convênio, eu não vou trabalhar convênio. Eu vou fazer doutorado ou não? Eu vou estar vinculado a um centro acadêmico de residência ou não? São zilhões de dúvidas que passam na cabeça. Já passaram pela cabeça de vocês, provavelmente, já passou pela minha. E a ideia dessa série de vídeos hoje, que começa hoje, é, na verdade, tentar orientar um pouco mais esse residente. Hoje vai ser um resumão de tudo, né? Baseado na experiência de nós três, né? E nos vídeos seguintes a gente vai fazer episódio a episódio, pergunta a perguntas do que mais angustia, quais são as maiores dores desses residentes e algumas perguntas que não vão ser respondidas provavelmente aqui. Então, Madison e Diego, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem aí para a audiência. Pode começar aí, Madison. Olá, Bruno. Olá, Diego. Olá, turma, né, que tá ouvindo a gente. Eu vou abrir até um parênteses primeiro para dar um presente. Não é toda hora que a gente tem a oportunidade de se encontrar, né? E é um presente que hoje é artigo raro, né? Vou pedir para você abrir, dá para ver daí, né? Rapaz, tremendão. A loja do Tremendão. Isso aí não tá fácil de achar, não, viu? Deu um trabalho. O nosso time aí acabou de subir, né, para a Série C. Não precisa ter medo não, né? Não, vai ter não. Espero que fique boa, né? Você comprou o G? Não. Mas eu não comprei por um motivo. Porque, na realidade, eu queria comprar até uma pra mim. Aí eu ia ter que ser G, no meu caso. Mas é porque tá em falta. Não tem não, G. Caraca, bicho. Eu acho que talvez fique apertadinho, mas você hoje tá podendo usar esse tipo de camisa, Eu tô né? maromba, hoje eu tô maromba. Né? Modelo Tá mais... especial. Pô, negão, bonito, hein? Não, Tomos Itabaiana. É isso aí. Nosso time aí Aí, tá... galera de Itabaiana, curtição já aí, né? Já curte o vídeo aí que você vai ser que depois dessa moral aqui do Jabá. Bom, então, cara, então se apresenta aí pra galera. Eu sou Madison, né? Sou oftalmologista. Voltei para Caju tem pouco mais de 10 anos. Eu acho que esses temas todos aí são muitos. Eu fico até um pouquinho ainda perdido, mas a gente vai tratar com calma. Mas sou pai de João Bernardo, esposo de Betânia. Minha esposa é dermato, né? Sempre a gente tava junto aí, se casou na residência. E na realidade a gente se conheceu antes, né? Mas se casou na residência. Eu acompanhei. Acompanhou, né? Influenciou também, né? Nessa escolha aí da oftalmologia. Sem dúvida, né? Eu não sei se você lembra, né? Mas eu tava na dúvida se ia fazer ortopedia ou oftalmo. É verdade. Né? Tá lembrado? Mais Lembrei ou menos, agora. né? Não, lembrei. Aí eu fui até assistir uma cirurgia pra ver se achava legal. Isso que você falou dos plantões era uma das coisas que a gente ficava meio preocupado, né? Assim, se talvez oftalmo a gente viu os colegas, né? Na realidade, os futuros colegas que eram oftalmos e percebia que tinha uma qualidade de vida melhor. Mas talvez isso aí também, no começo, né? A gente tá falando do começo, né? Para as pessoas que estão ainda com essa ansiedade. No começo,
talvez se tivesse alguns plantões disponíveis, não tinha, né? Quando eu cheguei. Eu até procurei para ver se tinha plantão de oftalmo, no caso, não tinha. Talvez fosse mais fácil, assim, porque você tem uma renda aí que daria para você segurar a onda no começo, né? Enquanto eu tocar outro projeto paralelo. Exatamente. Mas, voltando aqui para minha apresentação, eu voltei há 10 anos e tô desbravando ainda, né? Eu acho que tô cada dia aí novas experiências aí, ganhando um pouquinho mais de vivência aí na parte de oftalmo. Acho que tô ainda tropeçando aí, né? Diariamente nos nas nossas aventuras. Não é bem isso que a gente sabe, né? O Madison é considerado um dos Golden Boys Não, é bondade tua. do empreendedorismo nos últimos 10 anos em oftalmologia, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Digão, Bom, Bruno, primeiro prazer estar aqui, tá? Quando você convidou, eu fiquei muito feliz, porque sabe que eu tenho uma gratidão muito grande a você também, né? Então, eu queria começar falando sobre isso. O Marson falou que você influenciou ele. E, cara, você foi uma das primeiras pessoas que eu sentei no microscópio cirúrgico junto, talvez você não lembre disso também, tá? Uma das primeiras cirurgias eu tô ficando emocionado. Uma das primeiras cirurgias que eu entrei foi com um recobrimento conjuntival contigo. Você com certeza não vai lembrar, eu lembro, nunca vou esquecer. Que massa. Então é muito bom poder estar aqui agora numa outra posição aqui, de poder contribuir com o pessoal que está acompanhando aí também. Sou médico, oftalmologista, né, especialista em glaucoma, como você colocou, também daqui de Aracaju. Fui fazer minha formação no servidor em São Paulo, depois fiz glaucoma na Unifesp, sempre no plano de imediatamente, depois que acabasse tudo isso, voltar para cá, para Aracaju. Depois quase fui incorporado para São Paulo, voltei para São Paulo e passei um monte de tempo lá, né? E depois acabei voltando de novo para cá por um motivo claro, que foi família, né? Então, estou entrando nesse mérito para colocar aqui, a gente vai discutir muito sobre opções, sobre como fazer, o que é que eventualmente vai ser mais rentável, o que é que eventualmente não é, mas às vezes tem as coisas macro que a gente vai levar muito a definir o que a gente vai escolher. Critérios pessoais e subjetivos pesam muito. Exatamente. Oportunidades que vão surgir, coisas que você vai priorizar naquele momento em relação a uma coisa ou outra. Então, a gente estava comentando nisso mais cedo, a gente basicamente vai falar realmente de experiência individual aqui, como foi cada um, como foi o processo de cada um levou a fazer suas escolhas. E um ponto que eu acho que é interessante a gente colocar nessa questão de definição do oftalmo, né, de o que esperar, o que fazer no começo, eu acho que uma coisa que o pessoal não tem essa ideia da oftalmo, que é legal de colocar, é que é uma especialidade muito cirúrgica também, né? Então, às vezes o pessoal sai daquela ideia da oftalmo, o que é que eu vou esperar da oftalmo? Vou ficar ali só no consultóriozinho, não vou dar plantão, vou ficar fazendo grau, esse ou esse, melhor aquele ou melhor aquele, e não tem noção do quanto é uma especialidade cirúrgica, né? No quanto a gente tem uma atuação direta de trazer um impacto no paciente, de controle de alguma coisa, alguma doença, que seja catarata, glaucoma, retina, que o paciente está descontrolado, precisa fazer um tratamento cirúrgico, como na tem um minha impacto opinião, grande, né? E como, na minha opinião, o fato de você operar é um divisor de águas importante no conceito, no patamar de remuneração que você pode alcançar. Exatamente. Na oftalmologia. Nas suas estratégias de para onde você vai definir isso, com certeza é um fator que vai marcar muito, né? Sim. Se você vai conseguir, quer seja montar um teu serviço próprio, que você vai estar lá, vai contar com um centro cirúrgico para você conseguir fazer o trabalho da maneira que você quer, ou se você vai entrar no outro serviço que tem uma estrutura cirúrgica para você conseguir, tem um direcionamento para você, tem um centro cirúrgico próprio, todas essas são coisas muito relevantes na hora que você escolher para onde você vai, né? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira pergunta, ela é genericona. Oftalmo, ainda muito bom? Só bom? Ou tá ruim já, para quem chega? Eu acho que se a gente for comparar com o passado, talvez já tenha sido melhor, mas isso talvez você ouça em todas as especialidades médicas, né? Assim como a medicina em geral, né? Antigamente tinha mais escassez, né, de médico, de oftalmologista, e talvez realmente fosse mais rápido. Mas eu acho que nunca teve tão boa, no seguinte sentido, porque hoje você consegue escalar muito mais coisa, né? Eu acho que essa parte digital aí que está acontecendo, antigamente não acontecia. Uma pessoa que chegava, não conseguia. Às vezes tem gente que já está trabalhando digital antes de voltar, né? Você fala da visibilidade. Da visibilidade, isso vai trazer clientes, né? Você perguntou em termos, assim, de movimento, de retorno financeiro, nesse sentido, não é isso? Se ainda é Né? se existe lugar ao sol para quem tá chegando agora. Eu acho que nunca antes uma pessoa chegando poderia chegar já estourado, vamos dizer, né? Você vai plantando, o digital trouxe. Agora, oftalmo, ao mesmo tempo, não é uma especialidade que o digital influencia tanto, né? Como outras especialidades, por exemplo, como a parte da estética e tal.
Mas, de repente, para cirurgia refrativa, talvez o digital faça uma diferença grande, né? Então, de repente, pode ser que uma pessoa chegue como nunca ninguém chegou antes. Talvez não seja o que a gente vê aqui em Aracaju, que é uma cidade menor, que o boca a boca é muito forte, né? Ou até nos interiores. Mas essa habilidade de comunicação precisa estar associada a uma qualidade técnica, né? Sem Só dúvida. na comunicação Não, não sustenta. não. Isso é uma das coisas que poucas se fala, né? A gente que está acompanhando no Instagram, essas propagandas, quem fala de curso, eles focam mais na parte de marketing em si do que na parte de entrega, né? Sim, E exatamente. uma coisa não está dissociada da outra. Uma coisa não existe sem outra, né? Se você não entregar, você É, pode ter é. o marketing que Não for, vai né? durar. Não, vai é durar muito verdade. rápido, por sinal, né? Mas você ainda faria de novo oftalmo hoje em dia? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu penso a mesma coisa. Primeiro porque eu gosto. Eu acho que todos nós somos suspeitos, né? Ah, cara, eu acho que a gente construiu, né? Sim. E você tem quantos anos que voltou? Eu votei 5 anos atrás. 5, 10, Quase 11. 20. E olha lá, a gente tá falando aí de abrangência de 15 anos e os 3 ainda acham que tem lugar ao sol se você for bem informado e tiver conhecimento e Sim. tiver capacidade de empreender e tomar decisões e fazer escolhas e tal, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o Madison tocou no ponto que é relevante, que assim, claro que talvez você tenha surfado uma onda mais alta, o Madison surfou uma onda no meio do caminho, ou talvez vai surfar uma onda mais baixa, quem chegar depois vai surfar ondas menores, né? Mas a gente não tá falando de marolinha ainda, vamos colocar desse jeito. Ainda tem uma onda boa a ser surfada, eu acho, no oftalmo, Pelo para menos alguém aqui muito onde bem a gente formado, tá, né? pelo menos aqui onde a Acho que gente no Brasil tá. todo, viu? Acho que no Brasil todo. Acho que não tá... assim, talvez um local ou outro não seja o caminho tradicional que foi seguido há 20 anos atrás, mas tem outros caminhos, né? Aqui em Sergipe, talvez as pessoas olhem o interior, que eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Se olhar as principais cidades, vai ver muito oftalmo, mas tem cidades menores aí que estão totalmente abertas, né? Também. Com mais de 20 mil habitantes e 0 oftalmos. Muitas com mais de 20 mil, né? Sendo bem pragmático, a gente ainda tem uma população muito desassistida do ponto de vista saúde geral, e o oftalmológico não é diferente disso, né? Sim. Tava comentando hoje com um colega, eu atendo numa unidade no interior, o Martin deve passar por isso também, cansa de atender um senhorzinho que passou na primeira consulta com 70 anos de idade, Sim. né? Então já tá vindo lá com verdade. diversos problemas e por aí vai. Então, gente para ser assistida com certeza tem bastante, né? Então, aí realmente é uma questão de logística de estabelecer para Vocês lembram de ter tido planejamento ou orientação ao longo da residência médica de vocês no sentido de carreira em si? Ou vocês tiveram que tomar as decisões todas sozinhas e sozinhos e deixando meio que o acaso conduzir? Ou vocês lembram de vocês planejando efetivamente, daqui a 5 anos eu quero estar em Aracaju, para estar em Aracaju eu preciso estar operando catarata e fazendo cirurgia refrativa, ou operando glaucoma, fazendo Bentrec, ou com doutorado na mão. Vocês lembram de ter pensado esse planejamento? Brunão, pensado nisso, eu pensei bastante na época. No sentido de alguém orientado, como você comentou, acho que não propriamente, acho que mais uma questão de conversar com as pessoas do local onde você pretenderia estar para ter uma noção de mercado em que andava as coisas. E a cada etapa que você vai passando, você vai pensando, estou ali mantendo aquele planejamento do que vou fazer ou não. Só que eu acho que é legal pensar no seguinte, e foi justamente até por isso que eu comecei a contar a minha história de etapas ali, de ter voltado para São Paulo e tudo. Teve um vídeo de comédia que eu vi, que eu não lembro quem foi o comediante, mas que o título do vídeo do cara, do stand-up dele, era assim: a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Então, a gente quer da parte de investimento e tal, a gente sempre estabelece meta, quer chegar naquele plano, daqui a 5 anos eu quero estar ali, daqui a 5 anos eu quero ter feito isso. Eu entrei na residência com uma clara programação de acabei o fellow de glaucoma, no dia seguinte eu estou em Aracaju e vou começar a trabalhar em Aracaju. Acabou. Eu fiz isso. 3 meses depois eu voltei para São Paulo, porque surgiu uma baita oportunidade para minha esposa que estava em São Paulo. E a gente teve que repensar a vida. Então, poxa, agora eu vou virar paulista, porque lá eu tenho oportunidade Mas também. o que você refez imediatamente? Na verdade, em termos logísticos, eu iria trabalhar num serviço grande lá ou aqui. Você fez um novo planejamento. Eu fiz um planejamento para lá, agora eu vou me basear no serviço de lá. Né? Eu não sei se eu concordo com essa frase do humorista, mas porque eu acho que planejamento é a base. Eu me lembro, moleque, eu sempre, numa Copa do Mundo, pensava onde eu estaria na próxima. Sim.
feito um doente com 12 anos de idade. Não me entenda mal, não, Bruno. No sentido de que eu acho que a gente tem que fazer todo esse planejamento. Não, mas eu vou complementar, Aham. defendendo você. Porque o que eu acho é o seguinte, o planejamento ele vai existir. Agora, a sua capacidade de ser um camaleão, se adaptar e Exatamente. entender que a vida não necessariamente é uma linha reta, Sim. é inteligência emocional, né, meu amigo? Sim. Então isso muda. Isso eu voltei para São Paulo, aí depois que eu fiz, agora eu vou para São Paulo, estou me estabelecendo aqui, poxa, comecei a trabalhar com um cara que é referência lá, trabalhando junto com ele, próximo mesmo, fazendo doutorado com ele, vivia com ele, tava para entrar no consultório, fazer um esquema de consultório particular junto também lá na época. Aí minha mãe de repente teve um problema de saúde agudo. Tipo, e aí eu me vi naquela. Pô, inclusive isso foi uma conversa que eu tive com ele na época. Se a ordem natural das coisas acontecer, tá morando fora, vai ser um dia, você vai receber a ligação e falar, ó, um de seus pais faleceu ou tá próximo disso. Volta pra ver. Né? E aí eu repensei. Eu falei, pô, não quero receber essa ligação. Eu quero estar próximo durante os anos que isso vai acontecer, que meus pais já estão mais idosos. Sim. Então, de um plano que em 2016 eu fiz, eu vou pra lá por oportunidades que me surgiram, em 2019 eu fiz, agora eu volto porque eu vou pra família. Então, e aqui agora eu sei que eu vou Muda as suas replanejar escolhas. o plano todo aqui agora pra gente montar um esquema em Aracaju. E eu acho que você falou, meta eu tinha um monte estabelecida, mas na hora que bate um negócio agudo desse que você fala, pô, preciso repensar, aí você tem que reajustar. Mas você sempre né? teve um pensamento uns anos na frente. Sim, com certeza. Isso eu Você, acho que é... mano. Assim, Eu vou ser mais específico na sua Uhum. pergunta. Em que momento da sua residência, ou desde o princípio dela, Uhum. você sabia, eu não digo que exatamente, porque ninguém tem bola de cristal, Uhum. mas você tinha um mapa cronológico de como as coisas iriam acontecer na sua mente? Não. Ou em que momento essa chave virou da residência? Não tinha, assim, um planejamento nesse nível aí de estruturação, não. Eu pensava em voltar, a gente pesquisa subespecialidades, qual que seria, encaixaria melhor, mas eu acho que isso, hoje eu vejo que isso não seria o mais importante, não. Acho que você tem que fazer o que realmente você tem vontade, por outros motivos, inclusive, né? Não exatamente pensando só no local que vai voltar. Mas eu sempre tive o desejo de voltar, né? A gente, eu morava em Sorocaba, não sei se eu acabei falando, mas eu morava em Sorocaba, e Sorocaba é uma cidade muito boa de morar, né? Uma cidade também de Aracaju, e tanto eu quanto Betânia, a gente tava gostando de morar lá, tava legal. Sendo que a gente tinha uma percepção, quanto mais tempo a gente demorasse para voltar, mais difícil fica de você voltar, né? Você começa a ter uma estrutura financeira melhor, né? Vão surgindo oportunidades, né? Surgindo oportunidades, né? Aí fica mais difícil. Eu voltei também por conta da família, como o Diego falou. Mais ou Mas menos. você já voltou preparado e pronto, tecnicamente. Sim, eu acho que já estava na hora de voltar, assim, já, a formação já tinha terminado. Eu ainda fiquei indo e voltando por conta disso, porque o começo é muito difícil, né? Acho que nós três, talvez Diego um pouco menos, mas quando você volta e começa do zero mesmo, você tem que ter uma gordurinha aí para segurar bons meses, assim, porque é zero, né? E principalmente se você tiver a intenção de, Empreender. de empreender. Mas assim, não, eu tinha alguns pensamentos, algumas ideias, né? Surgiu algumas oportunidades. Eu também tentei empreender no SUS, mas não é fácil, né? O SUS eu acho que é o caminho mais difícil. Mas surgiram algumas ideias nesse sentido, pontuais, né? Itabaiana foi uma cidade que eu fiz PSF antes de eu ir fazer residência. Eu passei na residência e fiquei um ano na Marinha. Eu consegui fazer um PSF nesse ano. Dei muito plantão também. É uma cidade que eu sempre pensei em trabalhar. Por que eu perguntei isso pra Uhum. vocês? Porque às vezes o pessoal. Eu tenho vários amigos que me dizem que eu sou um cara sortudo, né? Uhum. E eu me lembro nitidamente eu terminando o R3, que é pra nós o geral, né? E eu vindo pra Aracaju, porque eu tinha ideia de voltar pra Aracaju. Porque na minha época eu ia voltar já com um doutorado em andamento. Uma vez concluído, eu seria o primeiro doutor em oftalmologia de Sergipe aqui, né? Uhum. Exercendo. E eu me lembro eu aqui, conversando com alguns oftalmologistas e perguntando pra eles assim, eu gosto muito de duas áreas, glaucoma e retina. E eu vou precisar me decidir a minha subespecialidade. Eu queria saber o que o senhor acha aqui do mercado. Eu perguntando isso na R3, que é a hora que eu acho que você tem que começar a olhar pra onde você vai. E um deles dizia assim pra mim, cara, eu acho que são duas áreas excelentes. O glaucoma nem estava perto de ser o que é hoje, no sentido de tecnologia, implantes, stents e tal. Era colírio.
e track. E ele me disse assim, cara, glaucoma é uma área linda, mas o que eu acho é que todo mundo vai se meter na sua vida aqui. Antes, eles só vão te mandar, e Diegão deve viver isso, só vão te mandar quando tiver quase sem ter mais o que fazer. Ou quando tiver muito difícil de lidar. Eu não sei se essa coisa já melhorou, mas era assim. Já a retina, se você fizer retina, só tem 2 caras fazendo aqui. Fulano e cicrano. Então eu acho que você tem uma chance mais bacana de demanda pra você, porque é pra um estado todo 2 pessoas. E aquilo ali ficou martelando no meu ouvido, né, bicho? Eu falei, porra, então eu gosto das 2. Até gostava levemente mais eu gostava mais da prática de retina e do raciocínio do glaucoma. Uhum. E eu falei, não, eu vou focar em retina, porque eu tô decidido a voltar pra Aracaju. E foquei minha subespecialidade, a partir daí o fellow e o resto todo, baseado nessa conversa, acredita? Acredito. E eu gosto dessa coisa da programação. Eu tenho essa capacidade de me desviar, de ser camaleão e tentar me adaptar à escolha, que eu acho que é uma característica importante para todos nós que queremos sobreviver bem no mercado, né? Mas foi por isso que eu perguntei para vocês se existia uma preocupação e qual seria esse momento. Eu sempre digo para os meus residentes que o principal momento... Meus residentes não, mas quem me procura e que é residente, que quer saber. Acho que o primeiro lugar, cara, a primeira coisa de pensamento é descobrir para onde você quer ir. Porque eu acho que para onde você quer ir determina as armas que você vai precisar ter. Para onde você quer ir vai te dizer se você vai precisar de um doutorado ou não. Sim. Se é melhor fazer retina ou glaucoma, se você vai ter campo para catarata ou não. Se tem mais de 20 mil habitantes que vão pagar o seu serviço ou não, isso aí cobre, teoricamente, por estatística, suas escolhas. Se isso vai pagar um consultório ou não vai pagar. Se aquilo ali é absorvido por uma macro-região que tem uma grande clínica ou não tem uma grande clínica. Então, assim, o que eu sempre digo é onde você vai é o principal norte para nortear todas as outras escolhas em relação à sua formação. E eu não sei se vocês concordam com isso. Às vezes, você simplesmente vem, né? A força da família te traz pro seu lugar, né? Te chama de novo pro seu berço de nascimento. E isso é muito forte. Às vezes você simplesmente vai para onde você quer ir, porque você quer. Por exemplo, você me disse que escolheu de coração mesmo, né? Sua especialidade. É. Eu fiz uma consulta parecida com essa sua, a um colega oftalmologista. E eu acho que influenciou pouco, assim, na minha decisão. Porque, assim, eu entendo, assim, tem especialidades. Hoje em dia, se você falar que faz retina, tem muita gente aqui que faz, né? Sim, Talvez um monte. o papo seria outro, né? Mas eu acho que, assim, hoje, talvez, como não tem mais essa escassez, talvez influencie pouco, né? Se você quiser fazer catarata, vai ter muita gente que vai fazer, mas... Ok, mas você concorda que a escassez que tem pouco é no lugar que eu vivo hoje, né? Que era Aracaju. Mas essa escassez existe aonde ainda? De repente, em Rio Branco? Sim. De repente, em Porto Velho? Na minha experiência, Bruno, acho que foi um pouquinho diferente. Eu meio que no R2 eu já tinha uma ideia que eu gostava muito de glaucoma, né? Então eu já cheguei para conversar pro pessoal aqui, tipo, como é o espaço do glaucoma, né? E aí, felizmente, a resposta foi: tem muito espaço, né? Então eu não passei muito pela influência do tipo, aqui o que tá legal para você vir fazer são essas 2, né? Eu já tinha uma ideia legal que encaixou com algo que precisava, né? Então eu acho que tem coisa que não vai, né? Se o cara dissesse, não, faz oftalmopediatria, que só tem um. Eu falei, não, virou a morte. Exatamente, né? Então acho que eu dei essa sorte. E aí até me grudou na cabeça na hora que você falou do sorte ali, porque eu acho que essa parte da sorte, eu acho que eu tenho um conceito nesse sentido que é assim: a sorte envolve você estar preparado e ter uma oportunidade, né? Então, você não é sortudo só porque caiu um negócio no teu colo. Você estava preparado para ir lá e conseguir tocar aquilo. E né? até para mudar de rota e pegar o que apareceu. Né? Exatamente. E por outro lado, se você tiver a oportunidade e não tiver preparado, também não vai andar. Né? Então, assim, tem que realmente ter um conjunto das 2 coisas, né? A gente tem um monte de gente... Vamos dar um exemplo de outra área, sei lá. Quem nunca foi num barzinho, viu um baita cantor e fez, nossa, como é que esse cara tá só cantando aqui no barzinho? Né? Como é que esse cara não tá fazendo show no estádio? Né? O cara não teve, eventualmente, a oportunidade, apesar de ter um preparo, né?
Então, acho que você consegue conciliar as duas coisas. Tipo, tô me dedicando, tô ali, tô preparado. E na hora que bate a oportunidade na sua frente, você vai e abraça, né? Você consegue ir lá e abarcar. Então, aí realmente você vai ter sorte. A coisa vai andar. Eu vejo a coisa meio nessa linha. Tem uma pesquisa no Google que se você botar uma média de renda de um oftalmologista, sai 14 mil reais. Eu queria ouvir de vocês dois o que vocês acham sobre isso. E não é por nada. É apenas para mostrar para as pessoas o quanto isso é capaz de variar dentro de cases diferentes, né? O que vocês pensam dessa pesquisa? O médico, em média, oftalmologista ganha 14 mil. Brasil, né? Brasil. O começo é difícil, né? Talvez isso aí seja um bom salário para quem está começando, né? Se a gente for pensar o que um plano paga numa consulta, para chegar nesses 14 mil, tem que atender um bocado, né? Aí talvez entre o que o Diego falou em relação à parte cirúrgica, né? A importância de você ter uma formação cirúrgica. Eu acho até que um oftalmologista pode abrir mão de operar, né? Ou se não gostar de operar, também não precisa desistir da oftalmologia por conta disso. Na residência vai ser difícil, principalmente algumas residências são eminentemente cirúrgicas, né? Não tem jeito, assim, você vai ter que passar por isso aí. Mas, de repente, a pessoa não gosta muito de operar, pode, em um determinado momento, ou não teve, talvez, boas experiências, prefere atender e faz isso muito bem. Eu acho que não precisa descartar a oftalmologia por conta disso. Mas, para chegar em valores de remuneração acima disso, ou muito acima disso, precisa associar a parte cirúrgica aí. Ou a parte empresarial, A que parte diagnóstica, né? mesmo assim, né? Só a parte diagnóstica precisa ser dominar os meios produtivos, né? Sem dominar os aparelhos, ser dono dos aparelhos, dificilmente você vai conseguir chegar nisso aí, né? Muito acima disso aí, né? Sem dúvida. Agora, Então você acha que talvez esse número seja uma realidade para o pessoal que está recém saindo da residência? assim, o que a gente observa também é que a maioria dos oftalmos não operam muito, né? Aí talvez seja uma média aí, né? Eu acho que é maior, assim. A minha percepção é que pegar pessoas com mais tempo de mercado, acho que deve ser maior do que isso, mas pode ser que reflita em outras regiões, pessoas que ficam totalmente dependentes de plano de saúde, né? Aí acho que sim, talvez seja perto disso, embora que tenha um potencial muito maior, sem dúvida. Sim. Como alguém muito acadêmico, eu precisaria de mais detalhes da pesquisa, Bruno. A gente vê de Google. quanto tempo de história de estrada a gente está falando, se é um cara que faz parte Deve ser a cirúrgica, se média não mesmo. faz, Se a né? gente levar em Essa consideração... média pode ter um baita de um desvio padrão. Sim, Né? se Então, você levar em consideração que tem um monte de gente nova saindo da medicina, então esse grupo novo deve ser muito maior do que o grupo das antigas que tem uma remuneração mais alta. exatamente. Então você vai ter um cara que vai estar ganhando 50, 60 mil no mês, porque opera um monte, né? E vai ter o cara que vai estar dando pouco plantão ali, no esquema de plantão que tem, e vai estar ganhando muito menos do que esses 14, né? Então, assim, eu acho que depende muito de realidade de perfil que a pessoa consegue traçar para frente, né? Eu acho que o que o Madison falou faz todo sentido. Um cara cirúrgico de alto volume, por exemplo, consegue extrapolar esses 14 tranquilamente, né? Na verdade, eu trouxe isso para brincar, né? Amanhã. Para dizer... Não, amanhã. O pessoal que faz injeção, né? Eu queria dizer que é importante que as pessoas saibam que nesse aspecto entra muito essa coisa da expertise que eles comentaram, né? Que, obviamente, a carreira médica é um plantar, né? Que você vai colher lá na frente. E quanto mais você planta coisas que vão te trazer mais conhecimento, mais expertise, mais diferenciação de mercado, eu acho que você tem mais chance de atingir patamares muito maiores. E é por isso que você vai ver desde um cara que só trabalha numa clínica terceirizada meio turno, porque ele quer assim da vida dele e fatura 10 mil reais, e pode ter um cara que tem uma clínica que é proprietário e que fatura R$500 mil. Correndo mais riscos. Correndo mais riscos, empreendendo, enfim, terceirizando serviços, máquinas, centro cirúrgico e tal. Então, só para ilustrar que a gente sabe que a oftalmologia, na minha opinião e na opinião dos três aqui, ainda é uma boa opção, ainda tem um mercado. E eu volto a dizer que conhecimento continua sendo soberano, apesar das mágicas da comunicação e do mundo digital, que abrevia alguns caminhos, né? Mas eu acho que para eles serem duradouros, eles precisam ter, sem dúvida, conhecimento e resultado, expertise, de verdade. Diegão, você fez uma opção de carreira mais acadêmica. Sim. Né?
talvez aqui de nós três, eu tive uma parte acadêmica no meu passado e também mudei de rota um pouco. E você optou por uma chegada numa clínica grande, numa estrutura grande, oftalmológica, com residência médica, né? Sim. Desde o começo, em oftalmologia. E eu queria ouvir de você o seguinte, para quem nos ouve, quais os prós e os contras dessa opção? Brunão, acho que assim, falando em ir para o mundo acadêmico, o que eu fiz foi o doutorado, né? E hoje você tem uma residência. E hoje eu estou na residência. Mas mesmo antes do doutorado, durante muito tempo lá, na fase doutorado de andamento e pré-doutorado, eu ficava num serviço que eu era preceptor de um fellow. Tá? Então a gente tinha um fellow interno na clínica lá em São Paulo, que a gente atuava diretamente com o fellow todo dia. Tá? E francamente, eu acho que o principal ganho disso, talvez seja meio clichê falar isso até, mas é porque quando você está num esquema de ensino, você passa a se importar com detalhes, né, de como você está executando aquela coisa, de como você está passando, né, aquela velha pirâmide do quanto você retém se você está só lendo, se você está lendo e se você está falando, se você está explicando, se você está preparando uma aula, você vai só aumentando o quanto você retém de informação, né. Ou seja, ganho número 1, aprendizado. Com certeza, sem sombra de dúvida. Você é mais cobrado também, né? Sim, com O certeza. aluno te cobra a atualização todo dia. Ele vem lá e te pergunta uma coisa que você está tocando todo dia do mesmo jeito, e ele fala, mas por que isso aqui? Aí você é forçado a parar e relembrar um pouquinho do conceito porque você faz aquilo, né? Outra coisa que eu acho extremamente importante nesse cenário você, como alguém dos investimentos, você com certeza já ouviu e repetiu essa frase para outras pessoas, tem aquela velha história do você é a média do quem você mais convive, né? Então, assim, o mundo acadêmico é uma oportunidade de você estar com gente muito melhor que você. Entendeu bem, Franco? E quanto mais você convive com gente melhor que você, mais você aprende, né? Isso te instiga. E isso te instiga, tá? Então, aí a capacidade de você se tornar um profissional melhor, cercado de gente melhor que você absorver conhecimento deles, assim, é uma maneira de você exponencialmente crescer. Por isso que eu vejo minha volta de 2016 e minha volta de 2019 completamente diferente. Porque eu voltei imediatamente um pós-fellow, né? Então tinha formação em glaucoma. Depois eu voltei após 3 anos de vivência dentro da Unifesp de uma forma muito mais intensa, de produção de artigo, de doutorado e por aí vai. Então eu acho que isso faz você crescer e dar uma segurança do que você está fazendo de uma forma muito mais interessante. Para dar um exemplo, até de forma de comunicação, como a gente fala com o paciente. O fato de a gente estar fazendo muita produção científica e por aí vai, você começa a conversar com o paciente de uma forma diferente. O paciente chega para você e fala, doutor, falo para ele, precisa fazer esse procedimento. Ele, doutor, tá, tudo bem. E aí, como é que funciona? Em termos de chance. Você manda um resultado de artigo. Tipo, ó, sua chance de sucesso com isso é 80%. 20% de chance de não ter sucesso. Isso te dá, inclusive, um embasamento diferente de como você conduz sua prática no dia a dia. Você tem muito mais propriedade para comentar com o paciente se você tem uma complicação cirúrgica. Ó, isso acontece. 10% dos caras acontece isso, né? Então, eventualmente, você sempre fazendo, você vai ter, uma hora vai acontecer essa complicação, né? Você vê como o perfil do acadêmico é analista, né? O perfil analista e planner. Diferente normalmente o cara do outro lado é mais executor e comunicador, né? Uhum. Mas isso é interessante, porque perfil de personalidade, eles têm uma implicação importante nas suas escolhas. Sim. Ou pelo menos, enquanto você consegue ser feliz com suas escolhas. Sim. Porque tem gente que não vai ter a menor paciência de fazer isso. Sem dúvida. E claro, você tem que estar disposto a abarcar dessa forma, né? Exatamente. Tipo, por incrível que pareça, eu não tinha esse plano até 2016. Na minha volta para São Paulo, eu embarquei no mundo de novo acadêmico, agora vamos de cabeça, né? E não tá errado não ter esse plano, né? Então eu tinha o plano inicialmente de vir e não ser nada acadêmico. E você não era de família de oftalmologistas? Não era de família de oftalmologista, o primeiro da Nem família. de família de milionários? Nem de família de minorário. Longe disso. E qual foi o pró também de você ter esse respaldo de estar numa oportunidade numa clínica grande que já tinha estrutura, Uhum. né? Isso ajuda. Com certeza. Eu acho assim, Bruno, como você falou, na hora que você vem para empreender, você vai ter que desembolsar, né? Vai. Então, você vai ter que desembolsar, isso vai se pagar ao longo dos próximos anos, e sei lá, talvez você vai andar de lado ou no prejuízo ao longo desses anos aí que as coisas vão se estabelecendo até o volume começar a andar. O fato de você trabalhar numa clínica grande de referência, claro,
tem seus ônus e bônus. Claro. Né? Então, É assim, isso que a gente tá discutindo, na né, verdade. você vai chegar e, claro, se você está numa clínica grande, você vai se submeter às regras daquela clínica, né? Não são as tuas regras, não são as são regras as regras, deles. são as regras da clínica. Esse é um contra. Esse é um contra que vai acontecer. Então, sei lá, você estava comentando mais cedo, ó, poxa, às vezes precisei fazer um esquema porque eu queria operar a catarata, porque no serviço que eu estava não dava para fazer, né? Então, você vai submeter às regras daquilo. Se você está contando com toda uma estrutura que existe na clínica, óbvio, uma parte vai ficar para a clínica. Não tem almoço grátis, né? Eles vão querer uma parte, não estão fazendo porque são bonzinhos para você poder trabalhar, né? Então, a parte vai ficar para a clínica, é negócio, né? Por outro lado, tem toda uma outra parte que você simplesmente não vai precisar se preocupar. Né? Então, Tranca a porta e vai pra trancou a praia. porta, acabou o consultório, acabou o meu dia de trabalho. Sextou. Né? Então, agora eu vou ficar com a minha família, vou ficar com a minha filhinha, né? Não tem Vou ficar com a minha segurança, risco, família. alarme, Acabou, gestão, contador. acabou de atender, vou para casa e minha vida é minha vida. Vou treinar, ficar com minha mulher e minha filha. Né? Então, assim, e aí você não se preocupa se eu tenho que montar um serviço de recepção, se eu tenho que montar um esquema de pré-consulta, se eu tenho que ter um serviço de faturamento, como é que está a negociação com os planos, se o centro cirúrgico está com problema. Se tem passivo trabalhista. Se tem passivo trabalhista, qual foi o aparelho que quebrou que você vai precisar trocar Se eu ou tenho fazer esse perfil de manutenção. gestão, se eu tenho conhecimento de gestão. Exatamente. Então, tudo isso são vantagens também que são... claro, a gente vai ver de acordo com o perfil, mas são vantagens são muito interessantes de você trabalhar no serviço grande. Eu, quando comecei lá em São Paulo, primeiro dia de trabalho, a agenda estava cheia. Não é porque ninguém me conhecia, é porque tinha uma demanda reprimida da clínica. Sim. Então, é uma baita vantagem também para alguém que está começando uma carreira nesse sentido, né? Se eu vou e monto um consultório em qualquer outro lugar próximo da clínica, daqui que vai começar a pingar paciente, pessoas têm que saber que você existe, né? Ainda mais em grandes centros, já. Ainda mais em grandes centros. Então, especialmente se você quiser começar a atuar na sua sub-área, aí que você vai ter mais gente ainda. Então, naquele momento eu estava como fellow ainda, não tinha nem minha especialização em glaucoma, e você tinha um consultório cheio. Né? Então, o fato de você estar num serviço que o nome do serviço traz paciente para você também é uma coisa que é uma vantagem muito interessante. Né? E você vai tendo uma remuneração que vai criando um caixa, que se você for um cara esperto em fazer gestão financeira pessoal, você vai criando um caixa, uma reserva de segurança e oportunidade, porque no momento que qualquer coisa deixa de ser boa para você, você tem capacidade de mudar de rumo. Sim. Né? Sim, sem sombra de dúvida. Então, isso é bacana, ou seja, remuneração mais imediata, proteção acadêmica, né? Porque é uma proteção tanto de estimulação quanto uma proteção jurídica acadêmica que te cerca, do serviço, da residência e tal. E os contras, você tem um teto, né? Eu acho que você chega lá, bate num teto e as regras não são suas, as regras são da instituição. Sim. E claro, e aí eu acho que entra um ponto importante, não, sempre... Diferente dos investimentos que a gente sempre fica naquela de vamos diversificar, né? Um ovinho em cada lugar, em cada cesta, para não ter problema. Isso eu ouvi do meu chefe de lá na época, que ele falava, Diego, no trabalho para uma clínica, o raciocínio é diferente. Você tem que ser importante para aquela clínica. É outra coisa. Não faz tanto sentido você trabalhar um turno numa clínica, um turno na outra clínica, um turno na outra clínica, um turno na outra clínica. Você se torna não importante para nenhuma dessas clínicas. Então, isso é bom, isso é um ponto importante. Na hora que você precisa criar uma raiz. Exatamente. Na hora que acontece, vamos dizer, deu algum problema que a gente vai precisar cortar médico da clínica. Você vai tirar o médico que está 7 dias na clínica ou vai tirar o cara que está um turno na clínica? Né? Você vai tirar o cara que resolve os problemas cirúrgicos que está na clínica ou o cara que vem um turno fazer óculos? Fora que a sua qualidade de vida estando em um lugar apenas, ou no máximo 2, ele alcança outro patamar que não é o cara que tem que ciscar em 5, 6. Sim, e os pacientes sabem onde ele encontrar, né? Isso é uma coisa importante. Se você estiver em vários locais, os seus pacientes não vão ser os mesmos, né? Os pacientes não sabem exatamente onde você está. Se você passa 10 anos no local, o paciente pode precisar. Nossa especialidade tem uma certa recorrência, né? Sim. Eles não demoram 10 anos para voltar, não. Normalmente voltam antes. Pode acontecer, né? Mas normalmente voltam antes, né? Mas os pacientes, eles voltam, eles procuram aquele local onde você está. Se você não tiver essa identidade, talvez seja mais difícil os pacientes lhe encontrarem. Bom, meu velho, você aproveitando o seu gancho aí, você foi por um outro caminho, né? Acho que você meio que teve uma clínica inicialmente, mas rapidamente você fez um certo caixa e optou por empreender. A gente começou empreendendo, assim. Eu falo, Já começou de cara?
Sim. Eu acho que a gente começou já empreendendo. A gente Então tentou algumas coisas, né? Como foi isso? Eu tenho na realidade, tenho 2 sócios, né? E isso é uma coisa também importante, assim, você ter bons sócios, né? Acho que é fundamental, na realidade, né? Sem bons sócios que lhe Sócio. completem, que sejam competentes, né? Graças a Deus, Deus botou 2 pessoas muito boas na minha vida, né? Em Então relação a vocês se isso. juntaram e criaram um projeto O juntos. primeiro foi com o Franklin, né? Acho que estamos até hoje aí das 2 clínicas que a gente tem no interior. Ele tem uma com esse outro sócio que chama Alisson, né? Todos conhecem aqui. A gente tentou fazer cirurgias pelo SUS, mas não é fácil, assim, você tem que ter uma estrutura grande. Montar um centro cirúrgico começando não é tão simples, né? Faco, autoclave. A gente tentou montar dentro de outra clínica que já tinha um centro cirúrgico, mas a gente tentou fazer algo oftalmológico. Tiveram algumas dificuldades aqui, que eu acho que é difícil até falar para um podcast só, mas dá trabalho aí. Quem tem centro cirúrgico sabe que não é fácil. Precisa ter volume para justificar, né? É, Volume, a gente ia tentar. regularidade. Exato. Assim, o investimento também não é baixo, né? Tem que ter uma gordurinha boa, né? Acabou que parte dessa estrutura do consultório que alimentava o centro cirúrgico, a gente usou, fez uma clínica funcional, vamos dizer assim, né? E essa clínica a gente começou, fez ela em Itabaiana, a gente tem outra clínica em Lagarto, não é outra unidade, né? Uma clínica separada, com mais um sócio que seria Alisson. Mas isso que eu estava falando de onde o paciente achar, eu acho que é importante, porque se você for no interior, né? Sergipe é um estado diferente, assim, deve ter outras pessoas de outros estados nos vendo. A gente consegue morar em Aracaju, na capital, e trabalhar na maioria das outras cidades do interior, No né? máximo 2 horas de viagem. Poucas cidades a gente não consegue chegar em 2 horas, né? É, Essa é a sua situação peculiar de Sergipe, Sim. né? é, Que é agradável. Facilita, né? Porque dá para você ter um pezinho, como o Diego falou, numa clínica maior, você está começando, vai ter um volume de convênio, né? A gente não consegue as cartas de convênio fácil, né? Acho que nenhum local. Mas, e quem vê os cliques não vê os corre, né? O que, Exatamente. que pegou? Quais foram os contras e depois a gente vai falar os prós. Sim. Contras inicialmente, qual foi? Contra é porque você tem que. A Deu gordura. errado o projeto do É, SUS, foi um. o SUS não foi muito para frente. A gente vendeu o Faco depois, vendeu o autoclave, né? Mais Mas por questões políticas, provavelmente. eu tenho uma dificuldade, né, para você entrar no SUS nesse sentido aí. O SUS também tem uma dificuldade de financiamento, acho que cada vez pior, né? Tá meio congelado os preços há 30 anos, 25, 30 anos. Aí você tem que operar no volume. Talvez eu não tinha talvez esse conhecimento, eu não tenho esse perfil de operar. Eu pensava que tinha, né? Não tenho. Hoje eu descobri que não tenho. A dívida versus o retorno foi rápida ou foi mais demorada? Foi sofrido? Esse SUS é difícil, Não, né? não, esqueça o SUS. É, No empreendimento lá. eu acho que foi rápida para o empreendimento que a gente fez, porque não é tanto dinheiro assim, né? A gente não comprou imóvel, o consultório é caro, mas não é tão caro assim, né? Hoje em dia tá mais caro, acho que com 100 mil você compra um 100 consultório, mil, faz um mais ou consultório menos. muito bom, né? Foi o que a gente fez, comprou tudo novinho. E os aparelhos vão aos poucos, né? Assim, não é uma coisa que você precisa começar já com toda uma estrutura diagnóstica, né? E sempre diluindo o risco entre 2 e 3 pessoas, né? Exato, isso aí também ajuda, né? Porque aí você ocupa todos os espaços dos turnos e torna aquela clínica mais otimizada. É isso que eu ia falar em relação ao interior. Do mesmo jeito que aqui o paciente tem que saber ele encontrar, no interior tem que ter uma recorrência, né? Se você vai um dia na semana, um dia a cada 15 dias, isso aí não vai movimentar, é difícil. Eu vivi isso em Lagarto. Eu passei 3 anos em Lagarto, eu sentava a bunda às 7 horas da manhã, saía às 5 da tarde, via 2 pacientes. Mas eu só ia Não, um dia. E não adiantava a cara bonitinha sentada lá, o título de doutorado, não adiantava nada. Como não tinha recorrência, o cara me achava naquele dia. é isso aí. É tempo Se de eu mercado, né? precisasse ver outro dia, eu tinha que dizer: ah, não, chegue lá em Aracaju, que eu te vejo lá amanhã em Aracaju. Cara, eu não vou Sim. mais. Não vou. Aí Não se vou. você tem uma clínica que tem 2 sócios, cada um vai 2 dias, você fecha todos os Tá dias. coberto. Tá coberto, ele sabe onde ele achar. Se chegar um corpo estranho, chega, né? 11h30 da manhã, no sábado, ou numa sexta-feira, né? Então você teve o cuidado de ir dando o investimento à medida que a demanda ia acompanhando. Você não chegou com os pés na porta botando todos os exames Não, complementares, não. não. Mas a gente começou pequeno, mas cresceu rápido nesse sentido aí também. Porque teve resposta. Porque teve resposta, isso. Porque Tá. teve resposta. E acreditamos também no projeto, né? Você vê a diferença do interior para a capital. Eu, mesmo há 20 anos atrás, eu passei cerca de 2 anos para empatar o boleto, 1 ano e meio, vai, para empatar o boleto de gasto com o boleto de ganho. Porque na época também Uhum. foi só, o consultório era alugado, mas eu botei retinógrafo, anjo,
anjo retino e laser, né? E a aparelhagem para operar vitré, né? Que era minha, inversor, lentes e tal. E eu demorei 1 ano e meio para pagar o boleto, para empatar o boleto. Microscópio óptico, né? Não, na época o microscópio era do meu sócio, era de Cristiano, já não entrei no microscópio não, no nosso acordo, nem no vitreófago, porque senão eu acho que eu tinha passado mais Ia tempo. levar mais tempo ali. Essa parte de aparelhagem é um Chave. peso importante Mas na uma conta. coisa me chamou a atenção em empreender, né? Eu tenho um caso controle com um amigo que não vou citar o nome, né? E foi muito curioso porque eu comecei tipo -1 todos os meses, ou empatando, né? Voltei para casa dos meus pais, não era casado ainda, então aproveitei que eu estava ali empreendendo e fiquei lá protegidinho, com eles ainda pagando as contas, pelo menos da casa, né? E eu pude empreender. E eu comparava com um amigo meu que tomou a sua opção por uma clínica grande. Uhum. E, tipo assim, no 6 meses ele ganhava 5 vezes o que eu ganhava. E eu levei para empatar uns 5 ou 6 anos para empatar. Mas foi impressionante como quando ele chegou lá, ele bateu numa espécie de teto. Então, um platô aí, né? E aí ele mudava pouco. Porque era dependente da presença dele lá sempre. Então, férias caía metade. E depois disso, depois desses 5 anos sofridos, eu fui crescendo. E hoje a coisa se inverteu em relação ao começo. Claro que eu lhe digo que teve um preço a ser pago nos primeiros 10 anos disso aí. Errar, tentar botar um centro cirúrgico para SUS, para catarata e dar errado em lagarto. Tentar empreender em Socorro no mesmo modelo de negócios que hoje é um sucesso para Alisson. E Franklin, né? Meus E outros Franklin. sócios, né? Que é a terceira clínica. Por né? uma diferença de modelo de negócio básico. Eu não queria estar, eu queria terceirizar. Ganhar com o trabalho dos outros, porque eu já ganhava na minha clínica. E a gente viu que determinados investimentos precisam de você. Eles se são pagar. justamente o contrário, né? Exatamente. O modelo de negócio da gente é justamente o contrário. É vocês tocarem o negócio. Talvez se entrar outra pessoa, talvez não fique tão bom, nem pra eles, nem pra gente, né? Exatamente. Dilui muito, né? Que é o segredo da importância de você fazer uma análise do seu modelo de negócio. Seu perfil, Para aquele né? lugar que você está decidindo ir, né? E você teve essa sensação também que depois, nesse empreender, que depois que a dor de cabeça passa e que as coisas vão ficando meio que em céu de brigadeiro, essa coisa da renda vai ganhando um APG no lugar de uma progressão aritmética, né? Vai melhorando. Você precisa reinvestir, né? Essa questão aí dos aparelhos, você começa com consultório, você vai colocando outros aparelhos, uma topografia, uma paquimetria, começa a propedêutico para glaucoma, né? A retinografia, aí o campo visual, até que o Humphrey quebra, né? Quando quebra, já você passa 1 ano para pagar em termos de consultas, né? De consultas, não de exames. Mas faz parte, né? São esses tropeços aí que fazem. Mas no final das contas, se você não tiver grandes problemas, as coisas ficam boas, né? Por conta disso, né? Que nossa especialidade tem essa recorrência. Tem alguns colegas que montam clínica no interior que falam, o primeiro ano tá muito ruim. Não, o primeiro ano é péssimo. Sempre é muito fraco. O segundo ano, você já vai pegar aqueles retornos dos pacientes, ou de boa parte deles que você atendeu bem no primeiro ano. Mais teve os muito tempo. novos. Mais os novos. Aí vai na PG, Sim, né? vai na PG. Se você tiver uma persistência, também estiver fazendo a coisa certa, né? Acho que se você estiver acertando mais do que errando, aí essas coisas aí vão se alimentando e vai chegar um tempo que você vai estar over, né? Assim, vai trabalhar, vai estar difícil. Talvez isso aí em alguns locais ou para algumas pessoas demora um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar. Os nossos colegas que estão há 20 anos no interior aí, todos estão bem, né? E a vantagem de você talvez ter esse mecanismo rodando mesmo quando você não está, é que ele, de certa forma, roda o mecanismo diagnóstico mesmo sem você, né? Roda, mas o diagnóstico depende muito do médico Do que tá lá. gerador. Como você tem sócios, os sócios vão tocar, né? E depende muito do modelo de negócio que cada um implementa, assim, né? O de vocês ainda é muito dependente de vocês estarem lá. Mas se um dos sócios não tiver, os outros não vai gerar ônus, não, passivo para o nosso modelo. Se roda só com os outros. Sempre você precisa trabalhar para ganhar, mas ao mesmo tempo, se você... E é por isso que Franklin consegue tirar tantas férias, né? Pois é. O lucro cessante não atinge, ele é imune ao lucro cessante. É uma brincadeira. Esse cara, um amigo nosso, trabalha pra caramba, né? Mas é um prazer. É um dos segredos do sucesso dele, né? O cara é o Golden Boy. Cara, ele planta mais do que todo mundo, colhe mais do que todo mundo também, natural, né?
Meu velho, e vamos falar um pouquinho sobre... Bom, eu vou dar a minha opinião final sobre isso, né? Eu cheguei numa clínica grande, mas numa situação especial. Eu consegui ter a rara oportunidade de terceirizar o meu serviço dentro da clínica, né? Isso é raro e é um modelo de negócio possível, né? Ou seja, é você se juntar com uma estrutura que existe, mas que não tem a sua especialidade. Então, na época, Cristiano me disse, ó, eu não quero retina. Hoje ele deve se arrepender, né? Mas ele disse assim, eu não quero retina. Mas eu tô vendo que você é um cara bacana. Então, se você vier aqui, monte seu serviço, me pague o aluguel e a retina é sua. E foi baseado nisso que com algumas trocas, né, do nosso modelo, né, e que hoje foram muito bem arredondadas e elaboradas, eu fiquei com a retina, mas também não mexo com outras áreas e é o preço que eu pago, né. E hoje não me arrependo, né, porque eu tenho as duas coisas. Eu empreendo e eu tranco a porta e sextou. Sim. E isso, na minha opinião, é priceless. Assim, eu acho que é um modelo fantástico, né? E tenho convicção que é muito bom para ele, porque eu gero um volume gigantesco para ele, para centro cirúrgico, para catarata e tal, e vice-versa. Então é um ganha-ganha. Você pegou o melhor dos mundos aí, né? Você conseguiu. Eu julgo como o melhor dos mundos, eu concordo com você. Mas eu errei algumas coisas no caminho, né? Como eu disse, o modelo de negócio em socorro, que hoje é um sucesso, para mim não foi, porque eu tentava terceirizar, né? Em Lagarto deu errado por conta do SUS. Mas o SUS, por exemplo, assim, mas fechando a minha opinião, eu acho que no médio e longo prazo, e à medida que você cria nome na cidade, empreender, se você tiver saco e perfil para isso, vai ser sempre a melhor opção no médio e longo prazo para mim. Não tem receita de bolo, porque depende do seu perfil, se você é um executor, se você se comunica bem, se você prefere ir lá e executar, mas se você não é um analista acadêmico, planejador e tal. Então, acho que no longo prazo, em termos de a máquina rodar e virar o que a gente chamar de golden wheel, né? Que é a roda de ouro que fica rodando mesmo quando você não está. É o ciclo virtuoso. Eu acho que empreender nesse sentido eu acho que no longo prazo, se você é bom e cria um nome e é bom mesmo, é diferenciado, eu acho que ela é imbatível, né? Hoje, graças a isso, que eu consigo tirar 70 dias de férias por ano, né? E sem mexer com renda, né? Claro, oscila, mas eu consigo fazer isso de uma forma confortável. Isso, as custas, com certeza, de uma fase que você não tirava um dia de férias por ano, talvez em algum momento, né? Deve ter tido... Que você ficava funcionando 24/7. Deve ter tido uns né? 5 a 7 anos de uma relação mais intensa. Não era Franklin, não, mas deve ter tido uma relação grande. SUS, pessoal, vou te falar para mim a importância do SUS. Eu sou um cara que adoro o princípio da generosidade, né? Esse é um pilar meu. Eu gosto disso. E o SUS sempre me deu a oportunidade de não só criar mão cirúrgica e expertise no que eu faço retina, e retina precisa de volume, vocês sabem disso. Eu sou um cirurgião hoje muito melhor do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Então o SUS me deu a chance de melhorar a minha mão, né? De crescer como profissional, como experiência, e me dá uma chance de ser generoso. E hoje a generosidade é o único elo que ainda me mantém com o SUS. Mas eu não me arrependo em nenhum momento, né? Às vezes algumas pessoas dizem, pô, Bruno, mas você perde algumas cirurgias particulares porque algum paciente descobre que você pode operar, de repente, algum ou outro caso pelo SUS. Pode acontecer, cara, mas é o acaso. As pessoas sabem que retina tem urgência e eu acho que quem chega pra mim no SUS é porque realmente não pôde chegar a particular. E eu me sinto bem de fazer, né? Claro que chega um momento que enche um pouco os pacovar, porque é difícil, a população não tem o mesmo acesso, não tem a mesma facilidade, não tem a mesma condição de entendimento. Isso gera riscos jurídicos, de entendimento e tal. Mas nunca tive problemas, graças a Deus, e sou muito satisfeito. Eu queria saber para vocês qual foi o papel do SUS na formação e até hoje. E no mercado também, se houve participação financeira importante do SUS. Informação, Bruno. Como eu falei, eu fui servidor, o servidor é equivalente a WIPS daqui, né? Então,
não é um serviço SUS, né? É como se fosse um plano de saúde lá em São Paulo. A Unifesp não, a Unifesp é SUS, né? Então a gente tá falando da Federal de São Paulo, né? Então eu tive bastante experiência de atuação no SUS lá e também tenho essa mesma sensação que você. Acho que foi extremamente importante para minha formação, para aprendizado. Hoje em dia, mercadologicamente, não é algo que tem um impacto importante dentro da minha atividade. Minha atividade em SUS é restrita ao ambulatório de residência. Então, eu faço mais a parte clínica no ambulatório da residência e não a parte cirúrgica no SUS, né? Então, no sentido de, poxa, se tem essa questão do SUS ser um foco onde você direciona para ter caso cirúrgico, essas coisas, não é o que faz parte do meu dia a dia. Faz impacto no sentido do que, como alguém do lado acadêmico da mesa aqui, né, estar envolvido numa residência me representa. Então, estar envolvido numa residência é algo que representa algo importante para mim, por gostar de estar no mundo acadêmico, por gostar de ensinar, entender que de alguma forma, do mesmo jeito que você pensou na generosidade ao paciente ali naquele momento, eu vejo estar na residência há essa generosidade ao atendimento do paciente, mas também a formação, né? Então, se em algum momento a gente está aqui dizendo, putz, a gente está bem formado, a gente está fazendo a coisa bem feita, foi porque alguma hora alguém me ensinou, né? Então... E provavelmente os três têm uma formação cirúrgica que deve muito ao SUS, ou eu tô errado? Não, total. Minha residência... Eu diria que provavelmente todos os médicos, cirurgiões, ou 90% deles, deve ao SUS. E é por isso que ele deve ser preservado e deve ser ajudado a melhorar. É isso aí. Eu também, minha formação foi no Banco de Olhos de Sorocaba, né? E é um serviço que é privado, mas os residentes ficam no SUS, né? Na parte do SUS do serviço. Também eu fiz catarata congênita na Unifesp, também é SUS lá. Eu continuo fazendo transplante pelo SUS. Tem uma condição específica do nosso estado que a gente é meio que direcionado a isso. Mas se você não vir dessa maneira como uma forma de doação, né, você não faz, né? Porque na prática, eu posso falar, acho que também pelos outros transplantadores do estado, sai mais caro você operar do que você deixar de operar. Porque você tem uma certa urgência, você tem que desmarcar consultório, né? Às vezes desmarca outras cirurgias para fazer o transplante. E a maior parte é pelo SUS. Na realidade, tem mais de 10 anos que eu faço transplantes aqui no estado e eu nunca fiz particular. Eu não fico oferecendo, né? Não fico deixando esse dilema para o paciente. Se o paciente não tem plano, eu faço pelo SUS, sem problemas. E tento encarar dessa mesma maneira que você encara aí, como uma forma de retorno. Minha formação foi toda nisso. Social, né? Eu evito até ficar falando isso aí, porque tem gente que acha que é mentira, né? Tem gente que não acredita, né? Mas enfim. Não, veja, vale frisar, existe sim uma remuneração pelo SUS. Ninguém tem a ilusão de que não. O que a gente está falando é que um honorário que seria talvez aí 10 vezes abaixo de um honorário particular. Acho que talvez até mais, viu? No caso do transplante. Então, é só para dizer que o que nos move não é o dinheiro, né? E você... sim a generosidade mesmo, um payback social mesmo. E se a agenda que você cancela, você ganha muito mais do que a remuneração. Mas eu acho que realmente faz parte, é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente precisa fazer para manter a mão. Tem também esse retorno, não é só pela parte, né, social, tem sempre outros ganhos aí, mas eu vejo dessa maneira, né? A formação da gente também é de praticamente todos os médicos, né? Acho que não só dos cirurgiões. Agora eu vou abordar um caso meio nevrálgico, convênios. Às vezes a gente está sendo bombardeado como médico o tempo todo nas redes sociais agora, né? Todo médico que não consegue atingir 6 dígitos de remuneração no mês é um idiota praticamente, né? Você está fazendo alguma coisa muito errada. É isso aí. Né? E eu já até falei isso nas minhas redes, né? Que eu acho que isso aí é uma lenda quase ridícula, né? E que se você pode atingir sim esse patamar, mas não é porque você vai fazer uma mágica que alguém vai te ensinar na rede social que isso vai virar essa chave de um dia para o outro. E o oftalmo tem um case especial em relação aos convênios versus consultas particulares. Principalmente se você tem uma roda girando numa clínica onde você empreendeu, né? Então ele tem um case diferente de high ticket via convênio, né? High ticket, entre aspas, em algumas situações. O que vocês acham? Acho que no seu case o convênio é fundamental. É uma mola, porque já está girando ali toda aquela estrutura e vocês têm um volume
grande graças a isso. Então, uma coisa meio que compensa a outra dentro dessa estrutura. Mas eu vou perguntar a você que empreendeu mais em consultas particulares, né? No interior e tal, com os preços adequados à demanda local. Então. Convênio para você passou essa sua intenção de ter? Você criou um modelo em que você está livre disso, mesmo não trabalhando em high ticket, digamos assim, como os cases de estética? Eu acho que a gente consegue trabalhar muito bem sem convênio. Até porque as cidades onde a gente trabalha, tem poucas pessoas que têm convênio, né? Esse já é um ponto. As pessoas que não têm convênio, elas estão preparadas, vamos dizer assim, para pagar consulta, né? Quem paga uma fortuna de convênio, que são cadeiras mais caros, a pessoa às vezes não aceita, não vê bem pagar mais uma parte, né, da sua remuneração para consulta, porque já está pagando por isso. Quando não tem esse convênio, que é o caso da cidade do interior daqui, né? Pouca gente tem. Aí já funciona melhor. Esse é um ponto, né? Se pensar puramente como clínica, talvez se tivesse alguns convênios, fosse melhor. Mas eu teria que ter outras pessoas atendendo também. Aí não fica muito diferente da capital. A diferença é só que eu vou mudar a posição. Eu vou deixar de ser o médico que estou atendendo para a clínica e vou ser o médico da clínica que estou, né, dando, vamos dizer assim, oportunidades para outros. Mas eu acho que além de assim, a gente estar um pouco imune a isso, a gente tem eu acho que não precisa tanto. E talvez você mate um pouco do seu público. Isso que eu ia te perguntar. Você não acha que no seu modelo de negócio, a partir do momento que você pulveriza convênio, você se canibaliza? Se pensar apenas na consulta, sim. Se você for pensar nos exames complementares e na cirurgia, aí tem que fazer umas contas. Mas, Você vai de novo para o planejamento estratégico, né, do seu modelo. mas os convênios melhores, talvez, melhores no sentido de remuneração, talvez vale a pena. A gente atende em 2 planos, né? Os seguros, né? As seguradoras de saúde, que são os que remuneram melhor. Eu acho que eles valem a pena você ter. Os do estado, os de grande, os que têm mais de 100 mil vidas aqui no estado, ou perto de 100 mil vidas, não vale não. Não vale para o seu modelo. Perfeito, É. perfeito. É isso aí. Bom, gente, só mostrando que cada caso é um caso, cada business é um business. Não tem realidade única, né? Então você pode ser feliz de um jeito, do outro, ter boa remuneração de um jeito ou de outro, né? Desde que você tenha consciência de onde você quer chegar. Eu acho que essa é a pergunta que você tem que se fazer. Onde é que eu estou disposto a chegar e que preço eu quero pagar para chegar de forma lícita e idônea nesse patamar que eu almejo. E aí tomar as escolhas que você julga corretas para o seu perfil de vida, né? Para quem é você. Né? Com certeza. Doutorado, fellow ou prática clínica de uma vez mesmo? Assim, eu acho que essa é a última pergunta. Eu me lembro que eu fiquei nessa dúvida sobre o que mais ia pesar no meu crescimento profissional. Né? Se eu fazia um doutorado, se eu ia para um fellow internacional em outro país. Meu coração mandava ir para o fellow. Mas minha mãe disse que só era para eu voltar depois que eu tivesse doutorado. Que eu fosse até o final na minha formação e tal. E aquilo ficou martelando e eu fui para ver a acadêmica, né? Como se fosse um título, né? Uhum. Virar um conde, um duque. Né? O cara tem um título de doutor. E é difícil dizer. Eu acho que quando você abordou muito bem, quando você vai para uma carreira, para a parte acadêmica da sua vida, o meu doutorado, depois a ser professor na UNIT, ser preceptor do Hospital das Clínicas, ter podido inspirar vocês dois a estarem hoje aqui nessa mesa. Tem coisas que Tô no intangível aí, né? são intangíveis. E, assim, eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu não teria feito nada diferente. Mas vocês têm uma opinião formada hoje. Mercado e sucesso de mercado não tem nada a ver com academicismo, ou academicismo ainda ajuda pra caramba. Academicismo no sentido de título. Você é mestre, doutor, ou depende se você quer ou não ser professor, está vinculado ou não. O que você acha? Bruno, na minha opinião, falando de experiência pessoal, inclusive, eu acho que faz bastante diferença. Vou te dizer o porquê. Eu acho que hoje em dia, se alguém que não está no meu serviço direto me manda um paciente aqui em Aracaju, é porque ele me viu como uma referência naquilo. E ele não me vê como referência naquilo só porque eu fiz a sub em glaucoma.
Eventualmente ele me vê como referência naquilo porque viu que eu fiz um doutorado, porque viu que eu estou dando aula em congresso, viu que eu dei alguma aula no evento. Eventualmente teve alguma sensação de avaliação minha que ele fez, olha, tem alguma autoridade no assunto e por isso talvez esse caso mais, como você falou lá no começo, esse caso mais brabo aqui que vai ter dificuldade de responder, eu vou mandar para ele, né? Então, eu acho que nesse sentido, o academicismo tem de fato um poder importante, tá? Ou, eventualmente, você como professor na faculdade, né? Pode ter certeza que os alunos olham para você e falam, quantas vezes você na faculdade alguém não chega e fala, me recomenda um médico, né? O pessoal da família, você entrou na faculdade já pede receita de dipirona 2 dias depois, né? Então, recomendação de médico é o que mais tem. Então, o cara olha e fala, não, pô, o professor de oftalmo é um cara bom. Então, eventualmente, você vai ser recomendado por você ter sido visto como uma autoridade naquele sentido. Então, acho que essa parte acadêmica te dá um senso de autoridade importante que pode vir a te dar um retorno mercadológico. Em cenários, cidades inclusive maiores, eu conheço vários exemplos de caras que, poxa, o preço da consulta é extremamente diferenciado, o preço da cirurgia é extremamente diferenciado, porque ele é uma referência para médico no país todo. Então, Ele junta academicismo com conhecimento, mas com expertise. com expertise. Então, é o cara que formou um monte de especialista em glaucoma que foi para o país inteiro e que eventualmente vai fazer esse mesmo raciocínio. Que Puxa, manda a bomba da bomba. A bomba da bomba vai para ele, né? Então, e esse cara vai resolver. E ele vai cobrar muito bem por isso, porque ele é referência daquilo, tá? Isso vai acontecer porque ele tá no meio acadêmico, né? Não aconteceria se ele não fosse essa referência, essa autoridade. Então, eu acho que faz sentido nesse padrão dizer que só pelo doutorado isso me traz alguma remuneração a mais hoje em dia. Não, porque eu não estou vinculado a nenhuma faculdade, né? Que eventualmente você poderia ter alguma progressão salarial por conta disso, né? Mas também é uma coisa que pode levar nesse sentido, né? Se você estiver, de fato, exercendo a atuação acadêmica vinculada a alguma faculdade. Mas eu acho que nessa linha de você desenvolver uma autoridade ali no teu assunto, eu acho que faz bastante coisa. No fim das contas, hoje em dia, o meu lado acadêmico é muito porque eu gosto. No fim das contas, é isso. Então, Diego, você está escrevendo um artigo sobre uma cirurgia que eu estou fazendo. Tipo, uma técnica que a gente está fazendo bastante hoje em dia, que é o GAT para glaucoma. Isso me faz estudar mais essa cirurgia que eu estou fazendo mais, né? Faz entender melhor onde eu consigo aplicar aquilo, onde eu não consigo. Me traz um ganho indireto por esse conhecimento. Para dizer que eu estou recebendo alguma coisa por publicar aquele artigo, não. Eu acho que os Né? três concordamos que no ponto de vista de construção pessoal, se para você isso é algo que é importante, eu acho que vai ser sempre muito válido, né? Do ponto de vista de ganho real, financeiro, quanto menor a cidade, talvez menos impacto Sim. isso vai gerar, né? Diferente de o cara ser um titular da Unifesp, ou titular do glaucoma, né? Mas eu ainda acho que eu recebo muita gente de outros serviços hoje por conta disso. Né? A gente sabe que aqui na os serviços não se conversam tanto quanto em outros estados, né? Às vezes as coisas circulam mais dentro de um mesmo serviço ali. Então, e que isso é fruto da formação. Sim. E que tudo conta, né? Exatamente. Então, sei lá, você me manda um paciente que você manda para mim, você não manda só porque, pô, Diego é bonzinho e eu conheço ele há muito tempo. Você manda porque você acredita no potencial. Tirar o meu da reta. Você direciona. Manda porque resolve, né? Jussara, Denise, tirou da reta e o cara resolve. Então, acho que isso tem a ver muito com esse sentido. Eu acho que o academicismo impacta nesse ponto. Para você, o que foi? Eu acho que todo investimento em conhecimento é válido. Agora, assim, pensando perfeito. Financeiramente falando, eu acho que você tem que aumentar seu portfólio, né? O que você vai oferecer para o paciente. Se você é referência numa área específica, dentro de um grande centro, acho que faz todo sentido, né? Você vai receber os encaminhamentos. Talvez no interior, um oftalmo generalista consiga resolver mais problemas, né? Claro que a gente falando em termos de boa formação, resolver com propriedade, né? Não, mas um oftalmo generalista que não fique encaminhando tanto, isso aí, às vezes as pessoas têm uma dificuldade também de entender isso no interior. O paciente não quer pagar uma consulta de um oftalmologista, que eles não conseguem ter muito, não é que nem ortopedista, né? Tô com problema no ombro, eu vou para um ortopedista que cuida de ombro, né? Ele teve uma hemorragia vítrea ali, ele não sabe exatamente o que teve, ele sabe que a visão apagou, né? Que deu uma piorada. Então, se você consegue resolver boa parte sem encaminhar para 2 ou 3 colegas aí, eu acho que já faz sentido. Até porque os pacientes, às vezes, tem mais de um problema, né? Tem glaucoma, catarata, né?
E daí talvez você resolvendo, tendo essa visão de um bom oftalmo generalista, talvez você consiga resolver mais problemas do paciente, tem um portfólio de serviços maior e consiga abranger. Mas isso aí, na realidade, é uma visão minha, né? Talvez outras pessoas não pensem. Mas eu acho que no fluxo do atendimento do paciente do interior, que está pagando por cada, pagando unitário, vamos dizer, por cada serviço daquele que você está dando, talvez faça mais sentido. Numa clínica maior, daqui da capital, você caminha para 2, 3 colegas diferentes dentro da mesma clínica, eles não estranham muito. O que eu diria é que, mais uma vez, eu voltaria para a primeira pergunta de todas. Jovem, você vai para onde? Certo? Porque assim, se você tem certeza que você vai para, sei lá, interior do Piauí, porque lá tem uma macro região que é bacana, mas não tem zero serviço acadêmico onde você possa aplicar seu doutorado e tal, e você me perguntar, faço isso ou passo mais um ano num fellow de retina para eu sair bala? Sem dúvida, faz o fellow. Então eu acho que essa avaliação, a gente sempre roda no planejamento estratégico e volta para a primeira pergunta, que é para onde eu vou? E de onde você decide que você vai, claro, pode surgir uma oportunidade ou outra no meio do caminho. Mas baseado para onde você vai, clareia muito os seus processos decisórios, na minha opinião. Porque eu acho que ficar melhor e mais expert numa determinada cirurgia ou numa determinada ato vai agregar muito mais financeiro na hora que você for aplicar do que o título isolado num lugar que não vai usar seu título. Sim. Perfeito? Sim. Bom, esse foi o primeiro episódio de uma série de vídeos sobre estratégia em carreira em oftalmologia. E aí eu trouxe Madison, grande brother, grande amigo, pai de Bernardo, casado com Betânia, quem ele obedece todas as ordens. Sem dúvida. Isso é mais barato. Essa é uma estratégia importante. E meu amigo Diego, grandes ex-alunos aqui. O Diegão, que é, doutor em glaucoma, cara super bem formado também, foi para essa via acadêmica. E eu espero que com essa nosso debate a gente consiga clarear um pouco a mente de quem está em dúvida nesse momento, em algum ponto da residência em oftalmologia. Dizer que a área ainda é massa, e dizer que eu ainda sempre vou acreditar que quem é bom vai achar o espaço sempre. Basta você fazer a leitura de si mesmo e ser bom que você vai tomar as decisões e as escolhas corretas e que te façam mais feliz. Nos próximos episódios a gente vai destrinchar cada uma dessas perguntas, uma a uma, do que mais afeta e mais dói no processo decisório dos residentes. Meus amigos, muito obrigado. Vocês têm Instagram onde possam te encontrar? Eu criei que Instagram há pouco tempo. Você não lembra, não lembra o arroba? Ele tá engatinhando. Eu tô insistindo pra ele bater mais forte na mídia. Diga, tem algum Instagram? Eu, felizmente, eu uso a estrutura do serviço mais do que o Instagram pessoa física. Se vocês não acharem ele, achem @Dr. Bruno Campeiro. É uma das vantagens de quem não gosta do Instagram também poder usar o marketing no hospital. Exatamente. Bom, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra tê-los aqui. E esse foi o 31º episódio do Café com Retina. Curte, compartilha para os seus colegas médicos e residentes de oftalmologia aí. Até a próxima.